Bom, pessoal, o sistema anaeróbio alático, que também é conhecido como sistema fosfogênio ou como ATP-CP, ele representa uma fonte direta de energia para os músculos. No caso, em atividades que requerem alta energia em um curto espaço de tempo. Seja, por exemplo, tiros de corrida ou repetições máximas de algum exercício, por exemplo, e que dependem basicamente só do ATP produzido pela reação enzimática daquele sistema, né? O ATP necessário para essa contração muscular pode ser obtido bem rapidamente, por conta desse processo, no caso de geração de energia, dificilmente ele meio que precisa das reações químicas e do oxigênio em si. Este é um processo mais simples para gerar ATP dentre os outros. Bom, a atividade que a gente meio que preferiu e selecionou para realizar foi de rosca direta, no caso um RM, né, uma repetição máxima, foram feitos aquecimentos e tudo, e depois a descoberta do peso e gravado em vídeo. Bom, eu fiquei responsável por falar um pouco sobre o sistema anaeróbio lático, ou seja, a glicose, ou melhor falando, o sistema anaeróbio lático, ele é uma via metabólica utilizada por todas as células do corpo, onde se extrai parte da energia existente na molécula da glicose, dando origem a duas moléculas de lactato. Isso tudo sem o consumo de oxigênio molecular. E sendo por isso, ele acaba sendo denominado por fermentação anaeróbica, onde são gerados 2 mols de ATP por cada mol de glicose. Porém, nas células que possuem as mitocôndrias, a glicose pode ocorrer na presença do oxigênio molecular, desde que o piruvato produzido não seja reduzido a lactato. O piruvato, né, ele entra na mitocôndria sendo oxidado a dióxido de carbono e água, e ele produz aproximadamente 38 mols de ATP para cada mol de glicose. Esse sistema anaeróbio lático, ele é usado em atividades mais intensas e maiores que 10 segundos, ou melhor falando, entre 15 a 180 segundos. Bom, agora falando um pouquinho da respiração aeróbica e do motivo que eu escolhi a minha não, né? A atividade que eu escolhi, que no caso foi a zumba, porque além de ela ser uma dança, né, ter coreografias, músicas, ela pode ser praticada em qualquer lugar. Ela fortalece perna e bumbum, abdômen, braço, fortalece tudo. Não precisa de aparelho. São coreografias super simples e repetitivas. Aumenta a autoestima, trabalha a sensualidade, promove a sociabilidade, porque em um grupo de zumba, normalmente, né, agora na pandemia pode ter mudado isso, mas antes normalmente eram com grupos, né, eram com 3 pessoas aí para mais. E aí, qual que é a influência da respiração aeróbica na zumba?
Primeiro de tudo, ela aumenta a quantidade de oxigênio que o corpo usa, porque a gente gasta mais energia, temos que respirar mais, liberar mais energia e afins. Ela aumenta o total de hemoglobina, aumenta o número de enzimas metabólicas e de capilares. Ela diminui a frequência cardíaca em repouso, aumenta a pressão sanguínea, além de melhorar o condicionamento físico. Ou seja, você faz uma atividade gostosa, uma atividade prazerosa com todos esses benefícios e você ainda sai ganhando. E aí, além de todas essas coisas, independente da idade que você tá ao fazer essa atividade física, ela reduz o estado de ansiedade, ela reduz o estresse, ela melhora o humor, ela melhora o autocontrole, ela também tem o benefício de tipo assim, ó, tirar todo mundo, todas as idades para dançar, entendeu? Porque aí acontecem adaptações. Isso faz com que diminua o número de pessoas sedentárias. E isso deixa a nossa população totalmente saudável. E sobre a respiração aeróbica, ela é uma respiração que tem a participação de oxigênio, né? Ela é presente na vida das maiorias dos seres vivos, ou seja, seres humanos, protistas, fungos, bactérias, plantas, animais, todo mundo que tem vida. E ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise, que é a quebra de 2 moléculas menores de piruvato, e essa quebra faz com que libere a energia. Aí a segunda etapa é o ciclo de Krebs, que é o principal responsável pela oxidação de carbonos. E aí a última etapa e terceira etapa é a fosforilação oxidativa, que transforma ADP em ATP. O swing mais diferente do Brasil. Puxa, Filipão, deixando. Ai, Eu só vivia na boate, curtindo o som do batidão. E os playboy tomando uísque e as minagens com limão. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. Um paredão no meio do nada, uma batida que grudou. A poeira subiu e a galera endoidou. E oi, 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 oi. Avisa o Brasil que o piseiro estourou. Oi, 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 oi. Respeita minha pegada que vem do interior. Oi, 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 oi. Avisa o Brasil que o piseiro estourou. Oi, 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 oi. Respeita essa pegada que vem do interior. Respeita, me chama. Respeita, firma, safadinho. Ai. Eu só vivia na boate, curtindo o som do batidão. E os playboy tomando uísque e as minagens com limão. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. Um paredão no meio do nada, uma batida que grudou. Um paredão no meio do nada, uma batida que grudou. A poeira subiu e a galera endoidou. E oi, 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 oi. Avisa o Brasil que o piseiro estourou. Oi, 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 oi. Respeita minha pegada que vem do interior. Oi, 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 oi. Avisa o Brasil que o piseiro estourou. Oi, 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 oi. Respeita essa pegada que vem do interior. Bom, gente, aqui é o Otávio e eu vou falar agora para vocês sobre o teste de Rast, né?
Vou falar para vocês como que ele funciona primeiro. Basicamente, ele é composto por 6 corridas, né? 6 tiros na sua velocidade máxima, numa distância de 35 metros, onde a cada corrida você descansa 10 segundos passivamente. E ele tem como objetivo medir o seu metabolismo anaeróbio, né? Então, seu metabolismo lático e o alático. A gente realizou 2 testes, né? Então, eu fiz um e o João Marcelo realizou outro teste, para a gente conseguir comparar os resultados, né? E assim a gente conseguiu comparar a minha potência com a potência dele e também as nossas capacidades. A gente conseguiu ver quem que era o mais capaz. Para verificar as respostas agudas, eu utilizei um oxímetro, né, para antes do teste ver os meus batimentos cardíacos e também comparar com o depois do teste, para ver como que esses batimentos iam estar. E o João Marcelo utilizou um termômetro, né, para verificar a temperatura corporal dele antes e depois do teste também, como uma resposta aguda, né. E foi isso, gente. E agora eu vou deixar aí um vídeo, né, de como foi o teste na prática mesmo, para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou fazer aqui o teste de haste e primeiro eu vou medir com esse oxímetro os meus batimentos cardíacos antes de começar o aquecimento e depois do teste eu vou fazer de novo essa medida para a gente ver como vai estar.